Existem 5 pilares fundamentais para o coach e mentor ganhar bem e viver do que ama: posicionamento, produção de conteúdo, captação de clientes, conversão e entrega top das galáxias. Aqui você vai poder ouvir o nosso melhor sobre cada um desses pontos. Vem com a gente! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Top das Galáxias. Esse podcast é para coaches e mentores que trabalham com desenvolvimento humano, querem se diferenciar, ganhar bem e viver do que amam. Eu sou Nando Teixeira. E eu sou a Dani Teixeira. Super Gêmeos, ativar! Ativar. Super gêmeos que não são gêmeos, né? Como da propaganda enganosa. Eu tô com saudade de gravar aí juntinho. Ê, coronavírus que não passa. Pois é, né? Mas a hora vai chegar. E o tema do podcast hoje é os top 5 erros, top 5, né? Top 5 erros na hora da venda. Então, sem mais delongas, Dani Teixeira, qual é o primeiro erro na hora da venda? O primeiro grande erro é a pessoa não colocar a escassez de maneira clara na agenda dela, né? Quem está muito disponível demonstra que não é tão bom assim no que faz, não é mesmo? Quando você liga para marcar uma consulta com um dentista e aí fala, não, pode vir agora que ele está disponível, ou pode vir hoje à tarde, o que você pensa? Meu Deus do céu, esse homem vai acabar com a minha boca. Você já pensa que é um profissional não tão qualificado, né? Pessoas que são qualificadas, elas fazem a própria agenda, elas têm horários escassos. E mesmo que você esteja começando, saiba que isso também serve para você. Porque às vezes a pessoa pensa assim, agora eu estou vivendo do meu negócio, eu faço o que eu amo. Então, eu posso trabalhar de manhã, à tarde, à noite. E não, você também tem outras coisas para fazer na vida, e são importantes também, né, Nando? Sim, com certeza. E isso que a Dani está falando tem ligação direta com o que as pessoas chamam hoje de gatilhos mentais, o gatinho mental, né? Brincando. É o gatilho mental da prova social, né? Nesse caso. É aquela história de se eu tem 2 restaurantes, não estamos mais em época de coronavírus, tem 2 restaurantes, um está lotado e o outro está vazio, né? Racionalmente pensando, você poderia dizer, vou no vazio que eu vou ser atendida mais rápido e tudo. Só que você pensa, peraí, se todo mundo escolher o outro, por que eu vou no restaurante vazio, né? É a mesma coisa com a agenda, porque se a pessoa pensa, ele tem disponibilidade para me atender qualquer horário, significa que ninguém está querendo ele, só eu estou querendo. Então, para que eu vou atrás desse profissional, né? E tá, Dani, mas como é que eu faço na prática, né? Olha só, você oferece para a pessoa 2 horários diferentes, em turnos diferentes, se você tiver essa disponibilidade, claro. Fala para ela, eu tenho um horário na próxima terça-feira às 15 horas e na quinta às 20 horas. Qual você prefere? Desse jeito. Dá a opção para ela, sabe? Não fala, se você prefere de manhã, à tarde, à noite, ou à noite. Mais no fim da noite. Tem gente que faz sessão até de madrugada. Se isso não é comum para você, não faça, tá? Vá cuidar da sua vida como prioridade. Sim, é preciso, se você não demonstrar que você se valoriza, as pessoas também não vão te valorizar, né? E também, assim, uma coisa que acontece muito para quem está começando, né, Dani? Isso tem a ver até com porque ela pensa assim, preciso me estabelecer, ganhar muito dinheiro, então eu tenho que trabalhar o dia todo, né? E ela acaba trabalhando tanto que não se dá o direito de descansar. Isso é um grande erro também, né? Não é um erro de venda, mas é um grande erro de estratégia, porque se você não para descansar, não tem novas ideias, não consegue enxergar de uma maneira mais ampla, mais estratégica e acaba parecendo aqueles cachorros correndo atrás do rabo, né? Que fica querendo ir atrás do cliente, mas o cliente não vai atrás de você e ele vai nesse círculo vicioso, né, Dani? E esse é o erro número 1. Né? E qual que é o erro número 2, Dani Teixeira? O erro número 2 é você resolver a vida da pessoa num primeiro contato. E eu nem vou entrar no mérito se essa primeira sessão vai ser paga ou gratuita. Faça do jeito que você preferir, tá? O importante é entender que o primeiro contato serve para você avaliar se aquela pessoa está comprometida com a transformação que ela busca, para ver se vocês têm sinergia, porque se você não for com a cara da pessoa, você não é obrigado a atendê-la não, tá?
E aí, o que que acontece, né? Tem gente que vai fazer essa primeira sessão e passa horas e horas ajudando a pessoa, conversando sobre várias áreas da vida e tudo mais. E aí, como é que você depois vai explicar para ela que nas próximas sessões você estará disponível para ela por 1 hora, né? Porque o ideal é que você fale com a pessoa por 1 hora. É claro que existem casos como, por exemplo, na hora que ela começa a chorar, que tudo bem dar uma estendidinha, mas estendidinha de 15 minutos, tá? Não é ficar 2 horas e meia, 3 horas, 4 e meia. E eu sei que muitas vezes os profissionais do desenvolvimento humano, eles mergulham em autoconhecimento de maneira intensa e acham que os outros pobres mortais acompanham o mesmo ritmo. E não, às vezes a pessoa vira uma chavinha e ela precisa de muito tempo para digerir aquilo tudo que ela descobriu sobre ela, sobre os próximos passos que ela vai dar. Então, numa primeira sessão, o que você vai fazer? Utilizar o modelo Grow, né? Entender qual é o objetivo que a pessoa está buscando, quais são as dificuldades que existem pelo caminho, quais são as opções que ela tem para sair daquilo e traçar um belo de um plano de ação. Nada de ficar conversando com a pessoa e resolvendo a vida inteira dela, usando um monte de ferramenta. Não tem necessidade, né, Nando? Olha, e até quebrando uma objeção que pode surgir quando a Dani fala que não é para entregar muito na primeira sessão, né? Não é por falta de caridade, porque eu não estou fazendo o meu melhor, é justamente o oposto, é para você fazer o seu melhor. Porque se você entrega muito na primeira sessão, automaticamente a pessoa não vai sentir a necessidade de ir para outras sessões. E se você não fecha, então, um pacote mínimo com ela de 5 até 10 sessões e aprofunda mais para ajudá-la a resolver, atingir aquela meta, né? A resolver os problemas que ela apontou na primeira sessão, vai ser um processo muito raso, sabe? Então, o resultado final para o seu cliente, né, em potencial, porque às vezes você nem fechou, o resultado final para ele vai ser muito pior se ele fizer uma sessão longa e não fizer outras sessões, do que se ele fizesse várias sessões, porque aí você vai ter mais tempo e capacidade de ajudar o seu cliente, tá? Então, não é um pensamento de, eu só estou pensando em dinheiro e por isso eu não vou fazer o meu melhor. Não, para fazer o melhor, eu preciso de mais tempo. E por isso que você tem que se limitar no início a 1 hora, para não só mostrar como é que vai funcionar durante as próximas sessões, como também para permitir esse aprofundamento no decorrer dessas sessões, né? Não, Dani? E nos processos de desenvolvimento humano, é muito importante o seu acompanhamento. A pessoa ela dá pequenos passos para chegar até o objetivo dela. E durante esses pequenos passos surgem os perrengues, né? E aí você estar ao lado dela é muito importante para estimular a mudança de pensamento, de atitude, porque se ela resolvesse sozinha essa questão, ela poderia ficar lá no sofá da casa dela e sem falar com você. É muito importante fazer a diferença na vida do cliente durante todo o acompanhamento. Com certeza. E esse, então, foi o motivo número 2, né? O top 2, sei lá, o número 2 de o que os coaches, né, e até mentores cometem de erro na hora da venda. Então, Dani Teixeira, fale o motivo número 3 de erro na hora da venda. Erro na hora da venda mesmo, tá? É você passar insegurança na hora de falar o preço. Tem gente que na hora que vai falar o preço do seu serviço, demonstra que nem ele mesmo compraria, né? E como é que a gente demonstra insegurança na hora que a gente está falando preço? Mexendo no cabelo, falando 1000 formas de pagamento diferentes, já entrando nas opções de atendimento. Você prefere na segunda, na terça, na quarta? A pessoa acelera a voz, começa a falar um monte de coisas ao mesmo tempo, começa a balançar, tem gente que começa a dançar. E eu falo isso com base na minha experiência prática mesmo, porque eu assisto muitas sessões de coaching e eu vejo que a pessoa vem lindamente, aí chega lá no final, porque ela tem uma crença muito forte com venda, com valor, com o próprio alto valor, ela vem e começa a dançar na hora de falar preço. E não, na hora de falar preço, você tem que falar firme, seguro e quieto, sem sorrisinhos extras, entendeu? Gerou rapport ali durante toda a sessão, na hora de falar preço, firme, nada de sorrisinho. Falando em experiência prática, Dani, quando você fazia somente sessões de coaching, hoje você continua fazendo sessões, só que não somente de coaching, misturando
outros aprendizados, outras técnicas que você tem, né? Então, quando você falava o preço no início, você sentia essa insegurança? Como é que foi? Com certeza no início a gente se sente inseguro, sim. Só que à medida que a gente vai praticando, a gente vai ficando cada vez melhor. No início, por exemplo, Nando, eu falava para a pessoa que eu ia enviar o preço por e-mail. E funcionava, tá? Se você não se sente seguro para falar, melhor do que dançar, ficar mexendo no cabelo e gaguejando, é você mandar o preço logo por e-mail. E aí, à medida que você for fazendo mais sessões, ficando mais experiente, você vai lá e encara, porque faz muita diferença demonstrar segurança sobre o valor que você tem e que você sabe que tem, né? Tem gente que fala assim, mas e se eu não conseguir resolver o problema da pessoa? Se você fizer a sua parte, 100% da sua parte, e a pessoa fizer 100% da parte dela, ela vai alcançar uma transformação positiva. E não necessariamente aquela que ela veio buscar. Porque durante um processo de desenvolvimento pessoal, como a própria palavra diz, a pessoa se desenvolve. Ela descobre outras coisas, outras vontades que ela tem. Pode ser que ela mude de meta. E tá tudo bem, né, Nando? Sim, e pegando um gancho no que você falou, né, Dani, que você também no início tinha essa insegurança na hora de falar o preço, né? E a melhor forma de resolver isso, reforçando, fazendo muito, fazendo. Isso serve para venda, isso serve para produção de conteúdo, serve para um monte de coisa, né? Então tem que a melhor forma de vencer o medo ir fazendo, né? E diga-se de passagem, ser corajoso não é ter ausência de medo, né? É simplesmente fazer mesmo com medo. E aí você vai fazendo e os resultados vão chegando dessa sua consistência, né? E esse daí foi o número 3, né, Dani? Qual que é o erro número 4? Erro número 4, vender vários produtos ao mesmo tempo. Sabe? A pessoa faz uma sessão linda, chega ali no final, ela fala assim, eu tenho coaching individual 10 sessões, coaching grupo, que vai começar no dia tal, tererê, você prefere na segunda ou na quinta? Começa a falar um monte de coisa de novo. Esse erro mistura com o anterior, tá, Nando? Né? Aí ela vai falar assim, não, mas eu também vou fazer um workshop online, se você não quiser nenhum desses, pode vir para esse também. Ela sai falando um monte de opções, né? E o ser humano, ele tem dificuldade de escolher. Quando ele se vê diante de uma escolha e ele não tem uma decisão já pronta, a tendência é que ele procrastine, que ele deixe para depois, e depois é amigo do nunca, né? Então, é muito importante você decidir o que você vai vender. Você vai vender processo individual, você vai vender grupo, vai vender uma outra sessão de sei lá o quê. Seja lá o que for, precisa ser específico. E aí, caso a pessoa não queira aquele, você oferece um outro, de acordo com o motivo que ela te falou. Né? Porque ela pode falar que está sem tempo, pode falar que está sem dinheiro, ela pode falar um monte de coisa. E aí você vê se existe algum outro produto aí no seu portfólio para se adequar à necessidade dela, né, não? Sim, aliás, esses motivos de essas objeções de venda, a gente já falou em um podcast passado, tá? Então, se quiser aprender mais sobre isso, dá uma olhada no histórico, na lista de podcasts, tem um específico falando sobre, acho que as top 10 objeções na hora da venda, né? Alguma coisa assim, não sei agora de cabeça. Mas, e isso que a Dani falou, é muito importante, né? Quando tem muitas opções, a pessoa tende a deixar para depois. Agora, isso não impede que você tenha, e até é recomendável, que você sim tenha várias opções. Você só não vai oferecer de uma vez, né? E, claro, para quem está começando, também eu sei que é complicado ter várias opções de uma vez e tá tudo bem. Começa só com atendimento individual e pronto. Depois você pode ir trabalhando com atendimento em grupo, pode pensar em criar um produto digital mais simples, mais criando, tá? Então, é natural no início. No início, a gente brinca, né, que normalmente você não tem equipe, né? Você tem eu-equipe. Né? E é claro que tendo eu-equipe é difícil de produzir conteúdo, fazer anúncio, fazer os atendimentos, aí manda para o setor da cobrança, você é o setor da cobrança também, né? Manda para o setor da negociação, e aí, porque está inadimplente, é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, é melhor fazer
de pouco em pouco e com consistência do que não fazer nada, tá? É o famoso feito melhor que perfeito nesse contexto, né? Então, tem que traçar uma estratégia e ir testando, até dar certo, fazendo os ajustes necessários, né, Dani? E até agora você falou... diga, você ia falar mais alguma coisa? Falei 4. Vamos para o quinto agora. Vamos para o quinto agora? Então, qual que é o número 5 dos top erros para venda? Manda. O top 5, ele acontece quando você se identifica com o seu cliente no negativo. Né? O que é isso, Dani? A pessoa chega lá no final, vai fazer a venda, aí o cliente vira e fala assim, nossa, mas está difícil demais, porque meu pai está desempregado, sei lá mais quem morreu, e começa a contar umas histórias tristes, e aí você falta abraçar e chorar junto com a pessoa, porque aí você começa a mostrar que você está pior que ela. Né? Aí você fala, não, eu te entendo, porque aqui em casa também, nossa, minha mãe separou do meu pai e aconteceu não sei o quê. E aí vocês começam a disputar tragédias. E nessa hora da disputa de tragédia, você ainda vira e fala assim, não, eu entendo você. E eu quero tanto que você faça o processo comigo que eu vou te dar até um desconto que eu não dou para ninguém, mas eu vou dar para você, porque eu quero muito que você seja o meu cliente. Essa de eu quero muito que você seja o meu cliente, mostra o quê? Que você está desesperado, que você não está se valorizando o suficiente para ser desejado. Então, é muito importante ficar esperto com esse tipo de identificação negativa, tá? Nada de entrar nas lamúrias da pessoa. O seu papel é trazê-la do negativo para o positivo, tirar do marasmo, trazer para ação, e tirar também do passado para trazer para o presente com as suas perguntas poderosas, com os seus ensinamentos práticos, no caso do mentor, e não ficar competindo quem é que está sofrendo mais, tá bom? Aliás, isso pode despertar algumas dúvidas, né? O que você disse. Então, vamos trabalhar isso aqui agora, né? Ter empatia e rapport é importante num processo, né, Dani? Agora, isso não significa que você tenha que entrar na sintonia da dor do seu cliente e se comportar como ela está se comportando ali, né? E aqui não é a história de eu sou o superior, mas a grande verdade é que para você ajudar qualquer pessoa, seja no ramo, né, na área de desenvolvimento humano, você precisa conseguir olhar com empatia o que está acontecendo, mas não a ponto de praticamente fazer parte do problema. Um exemplo, o médico, ele está tratando um paciente com câncer, né? E ele tem um conhecimento ali para entregar o tratamento para curar aquele câncer, né? Só que para ele fazer isso, ele tem que focar onde? Na solução do problema, né? No diagnóstico e solução do problema. E não simplesmente falar, vai ser difícil por causa disso, daquilo, né? E então, é mais ou menos nesse sentido, né, Dani? Quer falar um pouco sobre a questão da empatia, do rapport? É isso aí, né? Quando eu trabalhava na área amorosa e a pessoa chegava falando, né? Porque eu fui traída, porque não sei o quê, tererê, contando um monte de coisa, eu falava, eu também já arrastei a bunda na brita e me reconstruí várias vezes. Se eu me reconstruir, você também consegue. Eu entendo a sua dor, eu tô aqui com você e eu tenho como te ajudar. Gente, bate no peito mesmo e fala, eu tenho como te ajudar, eu sei como resolver isso. Mostra que você é a pessoa competente para resolver aquele problema. E principalmente identifique qual é o problema e o que faria a pessoa abrir a carteira. Não abrir a carteira porque você só está interessado no dinheiro dela, mas porque abrindo a carteira, ela vai se comprometer muito mais com o processo dela, né? E claro que você vai ganhar dinheiro também, porque ganhar dinheiro é maravilhoso, né? Mas é importante você demonstrar que está junto com ela sem pegar a dor dela para você. E isso também, Nando, exige muita prática, tá? Normalmente as pessoas se conectam muito no negativo, mesmo quando não existe essa expressão, né, do que a pessoa está sentindo, mas tem muitos coaches que saem dos atendimentos extremamente sobrecarregados e isso pode ser resolvido com experiência, sabendo separar o que é seu do que é do outro, do que é do universo, né? E fazendo exercícios diários de conexão consigo, meditação, né? E tudo mais. Mas, esse podcast é sobre venda e eu já tô lá no...
Aliás, Dani, vamos lá, hein, ó, deixa eu apertar, vou te apertar agora, né? A gente deu o top 5, bora dar um bônus de um top 6, então, de erros na venda, né? E eu falei que vou te apertar, mas eu sou tão bonzinho que eu já pensei qual que é o top 6, né? Aliás, não é nem top 6, né? Seria um outro motivo, motivo número 6, que fazem as pessoas acharem que não digo que é nem difícil de vender, né? É por essa dificuldade de falar preço, de fazer a venda, aí o coach que está iniciando, ele acaba atendendo somente cliente pro bono, né? E aí, quando ele vai atendendo só cliente pro bono, que o comprometimento não é o mesmo justamente pelo que você disse, porque ele não está pagando, então ele acaba ficando desestimulado, né? E aí o erro é querer treinar, somente atendendo clientes pro bono e não cobrando nada, né? E aí ele não vai para essa parte de venda e acaba se frustrando, porque o cliente pro bono normalmente não se compromete porque ele simplesmente não vê necessidade, né? Fala mais sobre isso, Dani. Eu tenho aqui uma dica boa para você que só consegue ter clientes pro bono. Faça o pro bono pagante. Como é que funciona o pro bono pagante? Né? É você cobrar da pessoa, sabendo, tendo muita consciência de que você está no início da sua carreira, de que o processo pode ser um desastre e que você não vai ter como matar a pessoa, não vai ter como prejudicá-la gravemente. Se acontecer algo surreal durante esse processo, a ponto da pessoa falar que não está gostando, que não está ajudando, e você vê que a coisa degringolou, vai lá e devolve o dinheiro para a pessoa. Né? Lembre-se de que ela é um pro bono pagante. Né? Na sua cabeça, é um cliente pro bono, mas é importante ela pagar para se comprometer. Valeu essa dica, Nando? Com certeza. E um coach iniciante, qual que é o valor que você acha que é razoável de cobrar no processo? De 1.500 a 5.000 é totalmente razoável para um coach iniciante, tá? Aí fala, nossa, mas vai começar cobrando 5.000? Sim, eu já tive vários clientes em mentoria que começaram cobrando 5.000. Tudo depende da forma como você encara o dinheiro, da forma como você enxerga que o seu trabalho pode ajudar de fato os seus clientes. Né? Se você acredita que aquilo vale 5.000, por que você vai cobrar 1.000? Né? Por que você vai cobrar 1.500? E é claro que com o passar do tempo a gente vai ficando cada vez mais seguro e é natural que você suba o preço à medida que você se sinta cada vez mais confortável. É importante você se valorizar para ser valorizado pelos seus clientes, tá bom? Aliás, um indicativo que tem que aumentar o preço é normalmente quando a agenda está lotada e você pensa assim, não estou aguentando atender esse tanto de cliente. Lota, aumenta o preço, que tende a dar uma diminuída, mas no final das contas você vai acabar ganhando mais, né? E também se sentindo mais realizado pelo trabalho que você está fazendo, né? Tendo um retorno financeiro maior e ajudando as pessoas com qualidade, né? Porque também se você lota a agenda e fica sobrecarregado, também não é bom para você. Tem que ser uma relação sempre ganha-ganha, né? E esse, então, foi um podcast com top 5 erros da venda, mais um extra, que nem sei se foi de venda, mas também foi uma dica extra, né, Dani? Adorei! A gente se vê no próximo podcast, então. Até lá, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau!